do verso 1 até o verso 11. Nós teremos a nossa mensagem transmitida também aqui no nosso telão. Você pode acompanhar o texto, está aqui em Lucas capítulo 5, está também nos slides, tá? O texto também está lá. Lucas capítulo 5, caso você queira ler conosco no telão ou também na sua Bíblia. Esta é um momento muito especial na vida de homens escolhidos pelo Senhor Jesus. Este é um texto onde nós vamos falar sobre não somente a vida de Cristo, seu milagre, não somente sobre a vida dos discípulos que ali também receberam da parte do Senhor Jesus milagres, graça, bênção, arrependimento, edificação, grandes desafios. Nesta mensagem de hoje nós vamos trabalhar esta história espetacular na vida dos discípulos. E diz assim a palavra do Senhor, queridos, que aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, Jesus, junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram. E encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E que o meditar do meu coração seja agradável na presença do Senhor Jesus nessa noite. Meus amados irmãos, nessa noite nós vamos falar um pouco sobre o desafio da maturidade. Esta é a mensagem da noite. O desafio da maturidade. O desafio de amadurecer, o desafio de crescer, o desafio de prosseguir, o desafio de avançar além daquilo que já avançamos. Começamos o ano de 2025 e talvez muitos propósitos você já fez com Deus. Talvez muitos propósitos você já fez com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos. Talvez muitas metas você já colocou sobre a sua vida ao longo desse ano que está começando. Você já estabeleceu na sua cabeça alguns projetos de vida, projetos de saúde, projetos de melhorar o seu contexto familiar, projetos de fazer uma viagem neste ano. Já fez esse projeto esse ano? Sim? Não? Projeto este ano de você ler a sua Bíblia toda ao longo de 2025. Amém, gente? Se você não começou, ainda dá tempo. É só você começar e colocar em prática. Nossa vida é cheia de desafios. A nossa vida, ela é cheia de propósitos, mas nem sempre cumprimos. Cumprimos uma pequena parcela ou não cumprimos absolutamente nada. Mas nós somos seres humanos que temos projetos, propósitos, ideais, vontades. E o nosso desejo é de crescer.
E o que é crescer se não desenvolver-se? Ter maturidade, ter crescimento é isso. É você desenvolver, é você tornar-se maior, é você produzir, é você gerar algo. Crescer e ter maturidade significa amadurecer na jornada da vida. E todos nós que estamos aqui queremos um crescimento, de um jeito ou de outro. Nós queremos melhorar. Que pai que está aqui nessa noite não quer ver seu filho crescer? Há pais que querem ver seus filhos como bebês pelo resto da vida. E às vezes cuidam de seus filhos que já estão com 30, 40 anos, como se eles fossem bebês. Mas na maioria das vezes, nós que somos pais, nós queremos ver os nossos filhos galgando projetos cada vez maiores. Você quer ver o seu filho crescer, amadurecer. Você quer ver a sua família e os seus filhos tomarem uma proporção de vida cada vez maior. Você que é igreja e que está aqui nessa noite, você deseja crescer. Eu tenho certeza que se eu fizer uma pergunta aqui e passar o microfone para os nossos irmãos que estão aqui nessa noite, você quer ver a sua igreja crescer ou decrescer? Qual dos dois? Vamos juntos? Não é meio que óbvio? Você quer ver a sua igreja crescer, alargar as suas fronteiras? Você quer ver a sua igreja crescer numericamente, crescer no conhecimento da palavra? Você quer ver o povo de Deus melhorar no relacionamento? Ou seja, o nosso desejo é o crescimento, a maturidade, é o desenvolver. E nós, queridos, precisamos buscar este crescimento natural da nossa vida. E ao longo deste ano eu desafio o seu coração: cresça para a honra e glória do Senhor, amém? Cresça no seu casamento. Cresça nos seus relacionamentos, amadureça na sua igreja, cresça no seu convívio relacional, pessoal, cresça em todas as áreas da sua vida. Mas para crescer vai exigir de você amadurecimento, e o amadurecimento dói. Amadurecer mexe conosco, amadurecer mexe com as nossas estruturas mentais. É tão interessante que Albert Einstein, muito conhecido por nós, ele nos deixou uma frase tão interessante que eu gostaria que você lesse comigo bem forte. Vamos juntos? Leamos. Não há nada que seja maior evidência de insanidade do que fazer a mesma coisa dia após dia e esperar resultados. Não é uma insanidade? Não é uma grande insanidade? Não há nada que seja maior evidência de insanidade do que fazer a mesma coisa dia após dia e querer resultados diferentes. Nós comemos gordura todos os dias, dia após dia, e nós queremos ter um corpo legal. Vai dar certo? Não vai dar certo. Queremos ter saúde. Vai dar certo? Não vai dar certo. Nós queremos ter um casamento melhor, mas todos os dias brigamos dentro de casa. Todos os dias temos crises relacionais no casamento. Vai melhorar? Não, enquanto não houver perdão e reconciliação. Então, de fato, queridos, é uma grande verdade quando nós entendemos que é uma insanidade fazer as mesmas coisas todos os dias e esperar resultados diferentes. Nós não vamos conseguir. Os resultados serão os mesmos. E às vezes isso acontece conosco também em nossa jornada de vida, em nossa caminhada cristã. Esperamos um crescimento com Deus, desejamos mudanças espirituais, mas se não partir de mim uma nova disposição mental para buscar a Deus, tudo será da mesma forma. Talvez eu almeje um relacionamento diferente com meu irmão. Eu almejo ser visto dentro da minha igreja. Ou eu almejo ter um relacionamento mais agradável com os meus irmãos. Mas dia após dia eu vivo em conflitos nos meus relacionamentos. Isso vai mudar? Nunca. Permaneceremos do mesmo jeito, ou seja, imaturos. Continuaremos do mesmo jeito, ou seja, sem crescimento. E então a mudança que se faz tão necessária na nossa vida, a maturidade que se faz tão necessária na nossa vida, ela pode acontecer de forma rápida, gradual ou de forma radical. As mudanças podem acontecer assim.
Hoje você pode sair dessa igreja e dizer: vou ser diferente. Você pode sair dessa igreja nessa noite determinado a uma grande mudança na sua vida. E eu não sei qual área da sua vida você precisa mudar, mas talvez hoje você pode fazer uma grande mudança, porque aquilo que gera em nós mudança não é aquilo que pensamos, não é aquilo que dizemos, mas as mudanças são aquilo que nós determinamos a fazer. Palavras são soltas ao vento, pensamentos se perdem rapidamente, mas aquilo que se você propõe a fazer e faz, as mudanças começam a surgir na sua vida. As mudanças e a maturidade, elas podem acontecer assim, de forma lenta, gradual, mas hoje ela também pode acontecer de forma radical na sua vida. Mas os resultados, elas, porém, dependerão da sua intimidade com Deus e, acima de tudo, da vontade de Deus na sua vida. Pastor, eu desejo tantas coisas na minha vida, mas você precisa entender. Você está andando com Deus, você tem um relacionamento com Deus, para consequentemente entender a vontade do Senhor na sua vida. Eu te desafio nessa noite para que você olhe para a sua própria história e faça uma pergunta para você agora. Qual área da minha vida hoje eu preciso crescer e amadurecer? Qual área da minha vida hoje eu preciso tomar novas posturas na minha vida? Qual área hoje da minha vida eu preciso voltar os meus olhos mais atenciosos para que a minha vida seja diferente? Para que os meus relacionamentos sejam diferentes? Para que a minha igreja seja diferente? Para que a minha vida com Deus seja diferente? Qual área da minha vida hoje precisa de mudanças? E é claro que esses nossos discípulos não estavam fazendo essas perguntas, mas foram todos eles pegos de surpresa. O Senhor Jesus estava ali com eles, e o Senhor Jesus estava crescendo numa grande popularidade. O Senhor Jesus, ele estava invadindo aquela região com a sua presença. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus, ele estava ali, invadindo o coração das pessoas, com palavras de vida, de transformação, de intimidade. Muitos vinham de longe para ter contato com Jesus. Muitos vinham de longe, muitos curiosos vinham de longe. Multidões se aproximavam para estar perto de Jesus. Todos eles com as suas necessidades, todos eles com as suas carências. Aquela multidão ali, muitas delas vindas de forma sincera, e outros com as suas necessidades e carências pessoais, carências afetivas, carências financeiras, carências de fome. Mas Jesus estava crescendo a sua popularidade, e Jesus estava ali com os seus discípulos, e agora Jesus deseja ensiná-los. Uma das coisas mais lindas que Jesus faz é ensinar pessoas de modo pessoal. Jesus está com a multidão e Ele ministra palavras lindas às multidões, mas o Senhor Jesus deseja andar conosco de forma íntima e pessoal, andando conosco, caminhando conosco, ensinando a nossa vida a ser um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus está ali no Sermão do Monte, em Mateus, no capítulo 5, Ele está com a multidão, mas se você olhar o texto, os primeiros versículos, eles dirão que o Senhor Jesus deseja ensinar os seus discípulos. Ele está ali caminhando com eles. Eu quero dizer para você, querido, que o Senhor Jesus deseja caminhar conosco de forma pessoal e íntima. Ao longo de 2025, eu desafio o teu coração, querido, para que você ande com Deus de forma pessoal e íntima, porque o Senhor Jesus deseja ensinar você, caminhar com você e fazer a minha vida e a sua vida crescer em maturidade. De forma íntima e pessoal, Jesus anda conosco. Coisas maravilhosas o Senhor Jesus está fazendo, e encontramos aqui nesse texto o poder de Jesus, e agora o seu envolvimento com pessoas de forma bem íntima e pessoal. O Senhor Jesus está no lago de Genezaré. Aconteceu que aquela multidão estava apertando Jesus. E essa multidão comprimia Jesus de uma tal maneira que o Senhor Jesus não conseguia nem mesmo falar ali. Ele não conseguia permanecer próximo daquelas pessoas. Foi necessário uma tomada de atitude. E diz a palavra do Senhor no versículo 2, e viu 2 barcos, Jesus viu isso.
E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Eles lavaram as redes porque pescaram a noite inteira. Esses homens lavavam as suas redes porque de forma cansada, exaustiva, eles trabalharam a noite toda. Eles se esmeraram a noite inteira, se dedicaram a noite inteira para o trabalho. E eles estavam ali lavando as suas redes, terminando mais um dia cansativo, ou mesmo uma noite cansativa de trabalho. Porque a pescaria para os bons pescadores de plantão, se pesca que horas, irmãos? À noite. Este é o melhor momento para você buscar os melhores peixes. E os discípulos estavam lá, esses homens estavam lá, trabalharam a noite inteira, se dedicaram a noite inteira, se esforçaram a noite inteira, mas não pegaram nada. Como estava o coração destes discípulos? Numa alegria tremenda, correto? Eles estavam chateados, frustrados, decepcionados. Trabalharam a noite inteira e não receberam nada. Imagine você trabalhando o mês todo, esperando o final do mês, e seu patrão vira para você e diz: olha, muito obrigado, mas não tem salário para você. Até a próxima. Pensa, numa tristeza, numa angústia, numa insatisfação, num sentimento de impotência. O coração destes homens aqui não estavam tão alegres assim. Trabalharam a noite inteira, se esforçaram a noite inteira, com a perspectiva, com o desejo de alcançar alguma coisa, mas nada pegaram. Trabalharam a noite inteira, mas nada conseguiram. E diz a Bíblia que eles estavam ali lavando as suas redes, e lavaram as suas redes não porque tinham desistido do trabalho, mas porque no dia seguinte tinham que continuar trabalhando. E eles lavaram as suas redes, estavam ali, mas enquanto lavavam as redes, diz a Bíblia no versículo 3, que entrando Jesus em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Eu não sei o que Jesus estava ensinando aqui. Nós não somos capazes de entender as palavras de Jesus aqui nesse momento, porque a Bíblia não diz para nós. A Bíblia não nos fala o que Jesus dizia. A Bíblia não diz as palavras, promessas, ensinos de amor, de graça, eu não sei. Palavras de arrependimento, eu também não sei. A Bíblia não nos diz o que Jesus estava ensinando, mas é certo que Pedro estava ali ouvindo atentamente aquelas palavras. Ele era obrigado a estar ali. Sabe por quê? Porque o seu barco foi emprestado. O Senhor Jesus chama e diz: me empresta teu barco aqui, porque eu tenho que ensinar uma coisa para você. Me empresta teu barco aqui, porque eu tenho que ensinar uma coisa para a sua vida, para a sua família, para a sua história. Me empresta teu casamento aqui, porque eu preciso parar um pouco a tua casa para te ensinar algumas coisas. Olha, para um pouco para me ouvir, porque eu preciso ensinar você a entender a beleza da vida e perceber que nós precisamos andar com Deus. Às vezes o Senhor Jesus nos para na jornada da vida, queridos. Às vezes o Senhor Jesus vira para nós e diz: para um pouco. Acalma o teu coração, aquiete a tua alma e ouça aquilo que eu tenho para dizer para você. Às vezes Ele nos para no trabalho, Ele nos para dentro de casa, Ele nos para pessoalmente, Ele toca na nossa saúde, Ele abala a nossa estrutura para dizer assim: para um pouco, aquieta um pouco e ouça o que eu tenho a dizer para você. E Pedro estava ali. Eu não sei se ele estava em pé, eu não sei se ele estava sentado. A Bíblia diz que Jesus estava sentado, e as suas palavras invadiam o coração daquelas pessoas e o coração de Pedro. E diz a palavra do Senhor, queridos, que quando ele acabou de falar, ele disse para Simão: Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Versículo 5, respondendo-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Eu não sei o que Jesus pregou, mas eu sei que aquela palavra mexeu com Pedro.
Mas é interessante que quando nós olhamos para a palavra mestre aqui, esta palavra não é uma palavra de grande autoridade neste momento. Pedro poderia ter usado a palavra didáscalos no grego, que é aquela palavra de mestre, aquele que ensina, aquele que está à frente. Mas Pedro, ele usa uma outra palavra chamada epistata. E a palavra epistata para mestre aqui é um mestre corriqueiro. Que é uma palavra como se fosse, ô chefe, já ouviu assim lá no garçom, quando você chama, ou o garçom te chama? Ô mestre, ô chefe, sabe como é que é? Sabe aquelas palavras corriqueiras? Pedro está dizendo aqui para Jesus, ô mestre. É como se Pedro dissesse aqui para Jesus, olha, o grande conhecedor da pescaria sou eu, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. É tão visível isso que nós vamos mudar a diferença, nós vamos perceber a diferença logo em seguida. E as palavras de Pedro aqui agora é, Senhor, nós trabalhamos, mestre, nós trabalhamos toda a noite, nada pegamos, nada apanhamos, uma noite cansativa, exausta. Trabalhei o mês inteiro, me dediquei o mês inteiro, eu me esforcei o mês inteiro e eu não recebi o fruto do meu trabalho. Mas, Senhor, eu te obedeço. Mas, Senhor, com a tua palavra eu lançarei as redes. Mediante aquilo que você está dizendo, eu vou obedecer. Eu não estou entendendo, eu não estou vendo, eu não estou tocando, mas eu vou obedecer. E o versículo 6 vai dizer que isto fazendo, eles apanharam grande quantidade de peixes. Vocês estão entendendo o que está acontecendo no texto, queridos? Pedro vai até aquele lugar dito por Jesus e ele lança as redes. Tente imaginar você ali naquele lugar, naquele barco, junto com aqueles discípulos. Transporte a sua mente para aquele lugar, para aquele lago, que não era tão grande assim, era um lago pequeno. Mas tente você imaginar aquele lugar ali, e você agora puxando aquelas redes, que algumas horas anteriores não viam absolutamente nada. O seu corpo já está exausto, a sua mente já está cansada, mas que agora, por meio da palavra daquele que disse, vai e faz, você cumpre, você obedece. E agora, estas redes que vinham nada, começam agora a surgir grandes peixes para dentro daquele barco. E diz a Bíblia, queridos, que eles apanharam grande quantidade de peixes e as redes começaram a se rasgar, elas começaram a se romper. Eu tento imaginar a alegria daqueles homens ao puxarem tão grande quantidade de peixes, mesmo vendo suas redes ali se rasgando, se rompendo, mas eles puxando e aqueles peixes entrando para dentro daquele barco, e Jesus ali, olhando a alegria daqueles homens, a festa daqueles homens. E a festa foi tão grande, que eles fizeram os sinais aos companheiros do outro barco, seus sócios, diz a Bíblia. E eles foram lá, eles correram até lá, e eles ajudaram a Pedro. E eles começaram a puxar juntos aquelas redes, e foram, e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundar. Porque quando Deus faz, grandes coisas acontecem na nossa vida. Quando Deus faz, grandes coisas acontecem na nossa história. Quando o agir de Deus, o mover do Espírito Santo, quando coisas extraordinárias acontecem na nossa vida, queridos, não se esqueça, não é obra sua, não é obra minha, é obra de Deus, é Ele que faz. É o agir do Espírito Santo, é o mover do Senhor. Então não canse de clamar, não canse de buscar, não canse de almejar as coisas extraordinárias da mão de Deus. Eu desafio o seu coração para que você almeje as coisas extraordinárias que vêm de Deus. Eu desafio o seu coração, querido, para que você busque incessantemente a presença de Jesus, a presença soberana do Senhor. Eu desafio o seu coração para que você com maturidade, você possa crescer ao ponto de você olhar para a graça de Deus, o amor de Jesus e ver o quanto Deus pode fazer nas nossas vidas.
E quando nós temos esse encontro tão lindo com o Senhor, tão gracioso, tão maravilhoso, tão extraordinário, quando a gente vê o agir do Senhor na nossa vida, e mesmo que a gente não veja os milagres tão crassos e grandes na nossa história, mas quando nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso coração, querido, precisa se arrepender. Nosso coração precisa se prostrar. E diz a Bíblia, queridos, que vendo isto, Simão Pedro, ele prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Algo extraordinário toma o nosso coração quando a gente percebe o agir de Deus na nossa vida. Quando o profeta Isaías vê o Senhor Jesus, a palavra do Senhor nos diz que ele cai, ele se prostra, ele se rende, ele se curva, ele se ajoelha. Quando Jó está na presença do Senhor, e quando ele se relaciona com Deus de uma forma muito íntima, ele não cobra a Deus dizendo: Senhor, faz isso na minha vida, porque eu sou teu filho. Não, diz a Bíblia que ele diz: eu me arrependo e me abomino, Senhor, eu me prostro aos teus pés, os meus olhos estão na tua presença, Senhor. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E é por isso que eu me prostro, eu me rendo, eu me arrependo diante do Senhor. E Pedro, olhando para tão grande glória e majestade de Jesus, ele diz assim: Senhor, a palavra mudou, irmãos. Antes era mestre, antes era epistata, mas agora a palavra é Kyrie, que significa o Senhor manda. Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Meus amados irmãos, a gente precisa voltar os nossos olhos para Deus todos os dias, buscar o Senhor de todo o nosso coração e nos voltar a Ele em intimidade, em quebrantamento, num relacionamento vivo com o Senhor Jesus, olhar para a sua graça, para o seu amor, se arrepender dos nossos pecados e olhar para aquilo que Deus pode fazer em nós e através de nós. Ele nos chama para viver uma vida de despenseiros do Evangelho do Senhor Jesus. Ele nos chama para ser sal e luz deste mundo. Ele nos chama para falar do seu grande amor. As bênçãos de Deus vêm sobre nós, queridos, não para mexer apenas conosco, mas para fazer coisas extraordinárias além de nós. A graça de Deus na nossa vida inunda a nossa história, não apenas para que sejamos satisfeitos, mas para que o mundo conheça do amor de Jesus. Ah, queridos, diz a Bíblia, que o Senhor Jesus vira para Simão e diz: não temas, não se preocupe, Simão, porque daqui para frente você será um pescador de homens. E diz a Bíblia que eles, arrastando os barcos sobre a praia, eles deixaram tudo e seguiram o Senhor Jesus. Então, querido, para você praticar nessa semana, para que você possa refletir e praticar, a primeira coisa que eu gostaria que você entendesse rapidamente comigo nessa noite. Primeiro, em nome do Senhor Jesus, cresça em obediência imediata ao Senhor Jesus. Eu vou repetir. Cresça em obediência imediata ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? Cresça em obediência. O coração do discípulo é aquele que obedece. O coração do servo de Deus é aquele que obedece. O coração do Filho de Deus é aquele que obedece o chamado do seu Senhor. Mestre, nós não estamos entendendo, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Deus, eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo com a minha vida, mas eu te obedeço. Senhor, eu não estou vendo, eu não estou tocando, eu não estou sentindo. E Ele não nos chamou para nada disso. Ele nos chamou para crer. Ele nos chamou para ter fé. Porque o justo vive como, irmãos? O justo vive pela fé. Nós não vemos, nós não tocamos, mas nós cremos que Ele está conosco e cremos que Ele está em
nós e fazendo coisas extraordinárias através de nós. Amém? Obedeça a Jesus. Ande na palavra. Ande nos mandamentos do Senhor, ande na obediência da palavra do Senhor Jesus, ande se curvando ao Senhor Jesus todos os dias, se relacionando com o Senhor todos os dias da sua vida. Obediência ao Senhor imediata, obediência em oração, obediência na palavra, obediência aos mandamentos do Senhor. Viva na palavra de Deus. Você não começou a ler sua Bíblia esse ano, não? Então comece já, comece hoje, comece agora. Obedeça a palavra do Senhor Jesus. Uma segunda coisa que eu quero que você reflita comigo nesse texto, queridos, é que você precisa crescer apesar dos obstáculos. Ainda no versículo 5, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Uma das coisas mais difíceis para nós é permanecer em obediência e continuar firmado no Senhor, vendo os obstáculos da vida. Uma das coisas mais difíceis para a gente é permanecer crente nos obstáculos. É permanecendo fiel ao Senhor, apesar dos problemas, das provações, das tentações, das crises. E eu desafio o seu coração hoje, querido, cresça, apesar dos obstáculos que vêm sobre você. Nós não pegamos nada, Senhor, nós não apanhamos nada. Deus, nós não vemos nada. Mas eu obedeço o Senhor, eu vou andar nos teus caminhos, eu me curvo aos teus pés, eu vou me prostrar ao Senhor. Deus, eu estou vivendo crises no meu relacionamento conjugal, mas eu vou permanecer firmado no Senhor, eu vou ter uma vida de oração, eu vou alinhar o meu casamento ao centro da tua vontade. Deus, o meu trabalho está sendo um desgaste na minha vida. Deus, eu tenho passado por grandes perseguições dentro do meu trabalho, mas Senhor, eu vou andar firmado no Senhor e na tua palavra. Eu não vou desistir, Senhor, apesar dos obstáculos. Meu querido irmão, em nome de Jesus, não desista para a glória do Senhor. Não desista, apesar dos obstáculos. Deus, a minha igreja está passando por esses problemas. Senhor, eu tenho vivido dificuldade com os meus irmãos, mas eu quero dizer para você, querido, em terceiro lugar, cresça cooperando e servindo em amor. Será que você é capaz de cooperar? Será que você é capaz de servir em amor? Pedro poderia muito bem ter dito assim: os peixes estão chegando para que barco? Para o meu. Cada um cuida dos seus. Fala alto, gente. Cada um cuida dos seus problemas. Mas Pedro fez isso não. Sabe o que Pedro fez? Gente, vem para cá. Gente, vem para cá, me ajuda. Gente, venham, porque aqui é o lugar. Vem porque eu descobri. Vem porque o Senhor Jesus está dizendo que é aqui. Vem, o lugar da bênção está aqui. O lugar da alegria está aqui. Percebe o que Pedro está fazendo? Pedro está cooperando. Pedro está estendendo a mão. Pedro está estendendo a sua vida além dele mesmo. Então cresça cooperando, servindo em amor, apesar, querido, dos problemas que você vive. Nesse ano de 2025 eu desafio o seu coração a ter maturidade com as pessoas, a andar com as pessoas de forma sincera, amável, para que a gente possa servir uns aos outros e amar uns aos outros como Jesus nos ensinou. Então, quando olhamos para a atitude de Pedro, nós vamos perceber que é a vida de um homem que estende a sua bênção, ele estende a sua prosperidade àqueles que estão ao seu lado. Os seus sócios estavam ali e ele diz: aqui é o lugar. Abençoe vidas, ame pessoas, cuide do mundo. Olhe para as pessoas que estão ao seu redor, queridos, e sirva as pessoas que estão ao seu redor e coopere para que o mundo seja melhor, para que o seu casamento seja melhor, para que as pessoas que passam por você também sejam melhores através da minha vida e da sua vida, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? O Salmo 67 vai nos dizer: abençoe-nos Deus. Esse é o pedido do salmista. Abençoe-nos Deus,
e todos os confins da terra o temerão. A bênção que Deus derrama na nossa vida e na nossa igreja é para que o mundo conheça do amor de Deus. A bênção de Deus aí na sua vida, aí no seu casamento, é para que o mundo veja essa bênção aí no seu casamento. É para que outros casamentos vejam o seu casamento. A sua vida e prosperidade financeira é para que o mundo conheça e veja o que Deus está fazendo em você e para que você seja uma bênção na vida das pessoas. Seja melhor, seja uma bênção, seja uma luz a brilhar para a glória de Jesus. Cresça com humildade, porque seguir o caminho de Jesus sem humildade a gente não vai conseguir não. Crescer com maturidade sem humildade você não cresce. Porque somente o humilde cresce. O soberbo, diz a própria Bíblia, que o Senhor Jesus, ele resiste. Ele se aparta do soberbo. Mas aquele que é humilde, ele se achega. Diz a Bíblia que ele não despreza o coração quebrantado, humilde e contrito. O que Pedro faz é: Senhor, retira-te de mim, Senhor. Ele reconhece a sua pequenez, a sua fragilidade, a sua miséria, a sua pobreza, a sua carência. Reconheça quem você é dia após dia, querido. Em nome do Senhor Jesus, reconheça que Deus é superior, que Ele é Senhor e que nós precisamos da sua graça todos os dias. Olhe para o seu dia e diga: Senhor, eu preciso do Senhor hoje comigo. Olhe para o amanhecer do dia de amanhã e diga: Senhor, eu não sou nada sem o Senhor. O que temos para hoje? Ao acordar pela manhã, que o seu primeiro olhar e as suas primeiras palavras sejam voltadas para Jesus. E por último, eu desafio o seu coração para que você cresça, influenciando a sua geração. Não temas, Pedro, porque daqui para frente você será um pescador de homens. O Senhor Jesus não está dizendo que é preciso você largar tudo para que você viva apenas e exclusivamente para o reino de Deus. É óbvio que não. O Senhor Jesus não está nos ensinando isso. Mas aqui, de um modo bem específico, Ele está chamando homens para uma missão. Mas nós agora, como verdadeiros discípulos do Senhor Jesus, Ele te chama para que você seja uma bênção na sua geração. Sendo bênção na vida das pessoas que estão ao seu lado, ao seu redor. Não vivendo apenas para a vida financeira. Não vivendo apenas para o trabalho, para os recursos, para possuir, para almejar, para prosperar financeiramente. Mas o Senhor Jesus está dizendo: ande comigo. E que através da sua vida muitos possam conhecer do meu amor. O Senhor Jesus está dizendo para nós, queridos: doravante serás pescador de homens. Pesque homens, queridos, em nome de Jesus. Amada igreja que está aqui nessa noite, pesque homens, pesque vidas. Pregue o Evangelho, fale do amor de Jesus, anuncie a graça de Deus e que o mundo veja Jesus em nós, para a honra e glória do Senhor. Que o mundo veja Jesus através das nossas palavras, através das nossas ações. Que o nosso casamento veja Jesus em nós. Amém, gente? Então você vai sair daqui hoje servindo o seu marido. Amém, irmã? Amém, irmã? Você vai sair daqui servindo a sua mulher. Amém, meu irmão? Está mais fraco, hein? Precisa melhorar esse negócio aí. Amém, irmãos? Você vai servir o seu marido. Você vai servir a sua esposa. Você vai cuidar dos seus filhos. Você vai olhar para o seu patrão amanhã e vai dizer assim como Jonas: Senhor, que o Senhor arrebente. É isso mesmo que você vai dizer? Não, nós não seremos Jonas, né? Nós não vamos lá e dizer assim: Senhor, arrebenta com aqueles ninivitas, acaba com aquele povo. Não. Nós vamos virar para o nosso patrão amanhã e dizer assim: Senhor, abençoe esse homem e essa mulher em nome de Jesus. Ah, gente, vocês me assustam. Amém, irmãos? Isso, vocês vão abençoar vidas, amém?
Você vai chegar lá no teu trabalho, você vai abençoar pessoas. E não é sair assim abençoando vidas, não é isso não, viu gente? É aqui na sua alma, é no seu coração, é na sua história, é na sua integridade de vida, é na nossa retidão ao Senhor Jesus. E nós vamos orar e dizer: Senhor, abençoe, Senhor, com graça, assista esse coração difícil, porque o meu coração é assim também. O nosso coração também é assim. Que o Senhor abençoe essa vida em nome de Jesus. Deus, que o Senhor faça uma obra nessa vida e que eu seja uma bênção na vida dessa pessoa aí, ó. É assim que a gente tem que agir, irmãos. Com os vizinhos que passam do lado da nossa casa, as pessoas que entram dentro do nosso lar. O Senhor Jesus nos convida a dizer que daqui para frente, doravante, serás pescador de homens. Sabe o que eles fizeram? Ah, não, esse negócio aí é para o senhor. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Meu negócio aqui é trabalhar. Meu negócio é ganhar peixe. Não, não, não. O versículo 11 vai dizer que arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Eu quero dizer para você, querido, que você pode também ser uma bênção na vida de pessoas. Você também pode ser uma bênção no reino de Deus. Que você seja uma luz a brilhar, sal da terra, luz deste mundo. Que você possa crescer e amadurecer nessa noite, entendendo que a sua vida precisa ser melhor, que a nossa vida precisa ser melhor, que o melhor que eu fui ontem, eu preciso ser melhor amanhã. Eu ouvi isso hoje pela manhã. E eu convido você para que nessa noite você também ouça de igual forma. Seja melhor, em nome de Jesus. Amém? Seja melhor, em nome do Senhor Jesus. Para a honra e glória do Senhor, seja melhor. Dê o seu melhor, para a honra e glória do Senhor. E é certo que o desafio da maturidade é continuar crescendo, olhando para dentro de nós, contemplando o que está acima de nós e influenciando pessoas apesar de nós. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que Ele te fortaleça e que Ele te faça crescer.